Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Estamos na garagem da minha casa, dentro do Hyundai Kauai, e hoje vamos fazer um teste que eu já quero há muito fazer. Tem-se levantado sempre a dúvida de saber, é mais rápido num carro elétrico ir mais devagar numa viagem longa onde temos que fazer necessariamente uma paragem para carregar, ou é mais rápido ir efetivamente mais rápido? Isto é, eu vou fazer hoje Porto-Lisboa e vou fazê-lo a uma velocidade em que eu sei que vou ter que parar para carregar. Depois, numa segunda parte deste vídeo, vou fazer Lisboa-Porto e vou fazê-lo a uma velocidade que eu sei que, em princípio, o carro me permitirá fazer sem ter que parar para carregar. E o objetivo é ver em qual destas duas viagens eu consigo chegar mais depressa ao meu destino. Estamos a falar de 310 km de distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada, em ambos os sentidos, naturalmente, e, como vos digo, eu nesta primeira parte vai ser sempre feita em autoestrada a velocidade da autoestrada, e no dia de hoje, ou melhor, nesta primeira parte do teste, eu vou circular a uma velocidade de autoestrada aceitável, uma velocidade aceitável, sem nunca baixar dos 110 km/h, a não ser que por força das condições do trânsito ou por necessidade do carro tenha que o fazer. Isso significará que em princípio eu vou ter que parar para carregar no meio desta viagem. O carro está carregado, como vocês ali veem, a 100% e estima 347 km de autonomia, mas nós sabemos que isto em autoestrada é sempre tudo muito variável, dependendo da velocidade e do ritmo imprimido. E por isso eu sei que à velocidade que eu vou imprimir hoje, eu nesta primeira parte eu vou ter que parar para carregar. Estou a contar que parar ali em Santarém, vamos ver se efetivamente é assim ou não. Depois, ao longo da viagem, verei melhor. Depois, na viagem de volta, eu vou fazer vou circular entre os 100 e os 110 km/h, não mais do que isso, e eu estimo que a essa velocidade, em princípio, o Hyundai Kauai conseguirá fazer a viagem Lisboa-Porto sem qualquer problema. Por uma questão de logística, eu não vou conseguir fazer estas duas partes no mesmo dia, mas daquilo que eu tenho visto e das condições climatéricas não haverá grande diferença. Por isso, e mesmo a hora a que eu farei o teste, será mais ou menos o mesmo. Aqui o fator trânsito é que pode ter alguma relevância. Eu vou sair às 11 horas, precisamente para evitar o trânsito normal das duas cidades, e com isso tento acautelar qualquer atraso. Naturalmente que, porque eu vou fazer esta primeira parte de modo a ser obrigado a parar para carregar, se por acaso houver problemas com os carregadores, eu vou incluir isso na duração da viagem, porque é um elemento real que pode acontecer efetivamente nas viagens longas. Muito bem, eu julgo que expliquei o teste propriamente dito, não me quero atrasar muito mais. Vemo-nos então na estrada. Até já! Ora bem, e cá estamos na A1, já percorremos agora mesmo 100 km, como vocês podem ver ali, e média de consumo 20.3. Este carro é mesmo muito eficiente. Acreditem que eu vim a velocidades bastante interessantes, e é isto que nós temos, é este consumo. Mas eu vou continuar a fazer o teste de modo a garantir que eu tenho que parar para carregar, nem que seja 10 minutos. Estado da bateria, aqui temos 71%. Vamos continuar com o nosso teste, falamos daqui a mais 100 km. Até já! Eu vou com o ar-condicionado ligado porque a temperatura exterior é muito elevada, vejam ali, 34 graus, é praticamente impossível conduzir sem ser com o ar-condicionado ligado e por isso é isso que faremos. Ora bem, continuamos aqui na autoestrada e atingida a marca dos 200 km já percorridos, 21.9 kW por cada 100 km percorridos em termos de consumo, um resultado, um valor que é até bastante bom, considerando o calor que está, a velocidade a que vimos a conduzir, portanto, muito interessante. Estado da bateria, 32%. Eu, se levantasse um bocadinho o pé,
mesmo às velocidades que eu tenho vindo a praticar, conseguiria chegar a Lisboa sem carregar, mas eu vou continuar. O objetivo do teste não é esse, o objetivo é obrigar o carro a fazer uma paragem. Estou a 20 km da estação de serviço de Santarém, onde existe um carregador rápido. Vamos ver se eu vou parar lá, se eu vou parar no de Aveiras. O carro diz que ainda tem autonomia para 91 km. Eu tenho vindo a conduzir sempre no modo normal. Vocês já sabem que eu não gosto dos modo eco, não sinto que traga grande diferença em termos de consumo e a resposta do acelerador é bem diferente. Nada contra quem o conduz nesse modo, mas eu não gosto, e também é uma forma de normalizar mais aqui as coisas naquilo que provavelmente será um dos modos de condução em que as pessoas normalmente conduzirão, porque este é o modo que por defeito se ativa. Muito bem, vamos continuar nessa viagem, vemo-nos daqui a pouco. Ora bem, e já estamos a carregar. Eu não parei na estação de serviço de Santarém, vim até Aveiras de Cima porque eu queria experimentar estes carregadores e, além de mais, este carregador é mais barato do que o carregamento em Santarém, cerca de 5 euros de diferença por um mesmo tipo de carregamento, e isso é uma diferença considerável. Este carregador é um carregador de 160 kW, se não estou a erro, mas já vou confirmar, só para vos mostrar aqui que eu cheguei aqui com 10%, estou a carregar há pouco mais de 2 minutos, nem isso, são 13 horas e 4 minutos e fiz já 261 km, estou a cerca de 50 km do meu destino, nem isso, de acordo aqui com o Google Maps, estou a 46 km do meu destino, o que significa que eu vou precisar de carregar cerca de, diria, 10, 15 minutos, não mais do que isso, mas deixem-me fazer umas contas e falo já convosco, até já. Ora bem, não sei se conseguem ver, o carro está a 16%, as minhas contas dizem que eu só preciso de 18% e já está a 16%, o que significa que vai ser tudo muito rápido, ainda preciso de ir num instante à casa de banho. Ótimo, fantástico, este carregador é um carregador da EFASEC e, se não estou em erro, é mesmo um carregador de 160 kW. Logo ali ao lado temos mais um de 50 kW e está a ser instalado um outro ali, como vocês podem ver, mas que neste momento ainda não está utilizável, mais um carregador ali. Cá estamos com o nosso Hyundai Kauai, vamos então no instante carregar e vamos embora, até já! Ora bem, estamos a carregar há 12 minutos, tenho já 29% de bateria, é mais do que suficiente para chegar ao meu destino. Vamos desligar, não vamos perder mais tempo, vemo-nos já na estrada, até já! Ora bem, e estamos já de novo na autoestrada, 41 km do nosso destino, continuamos com o ar-condicionado ligado porque está um calor tremendo, vejam ali 37 graus lá fora, demorámos cerca de 18 minutos naquela paragem entre chegar, estacionar o carro, ligar, carregar, desligar e arrancar. E por isso estamos então agora, são 13 horas e 23 minutos, estamos, como digo, a 40 km do nosso destino. Veremos depois então quanto é que demorou fazer esta viagem entre Porto e Lisboa, 310 km. Eu estou plenamente convencido que eu sou capaz de fazer esta viagem com este carro sem nenhuma paragem, a velocidades um pouco mais moderadas. Vamos ver. Este carregamento teve um custo de 7 euros. Se eu tivesse carregado em Santarém, o mesmo carregamento ter-me custado 12 euros, ou seja, uma diferença de custo de 5 euros. Não sei muito bem porque o carregador é da mesma espécie, é igual, mesma velocidade, portanto ficam também já com esta nota. 7 euros mais os 8 euros que custa carregar em casa este carro, estamos a falar de um custo total de 15 euros para fazer uma viagem entre Porto e Lisboa a velocidade da autoestrada, repito, e sem qualquer vontade de poupar na velocidade imprimida no carro. Vontade ou necessidade de poupar na velocidade imprimida. Muito bem, vemo-nos então agora quando chegarmos ao nosso destino final. Até já!
Ora bem, e chegamos ao nosso destino, cá estamos nós, mais 45 km percorridos, mas mais importante que tudo, ora, 13 horas e 45 minutos, como vocês podem ali ver, o que significa que 2 horas e 45 minutos para fazer Porto-Lisboa, com uma paragem na autoestrada para carregamento do carro. Pois bem, a primeira parte deste teste está já feita. Há aqui, porém, algumas nuances que eu preciso de chamar a atenção. Os resultados deste teste valem para este carro, o Hyundai Kauai, de 64 kW. Há aqui algumas variáveis que podem fazer alterar os resultados, sejam eles quais forem, que nós vamos conseguir neste teste. Nomeadamente, por exemplo, se o carro tem uma bateria maior ou tem uma bateria mais pequena, se o carro consome mais ou consome menos, se o carro, acima de tudo, e esta é a variável mais importante, se o carro carrega mais depressa ou mais devagar. Para eu fazer este teste eu só tinha que considerar o seguinte: saber que o carro que eu ia utilizar era capaz de fazer a viagem Porto-Lisboa com uma só carga sem parar, a uma determinada velocidade, que já aqui dissemos que nunca será inferior a 100 km e que andará entre os 100 e os 110, se calhar vamos pôr até entre os 110 e os 120 km, ou entre os 110 e 115 km, para ainda dar mais hipótese ao carro na segunda parte do teste. E depois, enfim, essa era a condicionante principal. Era preciso que o carro fosse capaz de fazer a viagem com uma só carga entre o Porto e Lisboa, ou entre Lisboa e Porto. E depois aumentaríamos então a velocidade para ver o resultado final. Como vos digo, este carro, por exemplo, se tivesse uma velocidade de carregamento semelhante à do Mercedes EQA, teria carregado mais rápido, mas este carro é um pouco mais eficiente, é até bastante mais eficiente que o Mercedes EQA, apesar do Mercedes EQA também já ser um carro interessante nessa matéria. Vão ver o teste que eu fiz sobre esse carro já disponível aqui no canal. Tirem depois as vossas conclusões como acharem que quiserem tirar, mas tenham sempre atenção que há aqui algumas pequenas variáveis que fazem alterar o resultado. Por exemplo, o facto de estar um dia estão ali 35 graus, como vocês podem ver, isso também é relevante para o resultado final. Se estivesse a chover, se estivesse frio, enfim, o resultado poderia ser diferente. Mas é o teste que eu estou a fazer, é este e é este o resultado que nós vamos ver. Muito bem, a segunda parte deste teste vai ser realizada não neste dia, por questões logísticas. Como vocês viram, eu estou aqui junto à Volvo de Sacavém, já em Lisboa, e o objetivo é vir aqui recolher não um, mas 2 Volvos para eu testar, que vocês poderão ver no canal, tudo dependendo da altura em que vocês veem este vídeo. Esses vídeos poderão já estar disponíveis ou não, e portanto, por questões logísticas, eu só posso fazer agora este teste lá mais para o final do mês, mas julgo que não haverá grandes diferenças. Seja como for, meus amigos, vemo-nos então depois, já na segunda parte deste vídeo. Obrigado por estarem desse lado e até já. Olá, meus amigos, bem-vindos à segunda parte do nosso vídeo com o Hyundai Kauai. Lembram-se que o objetivo deste teste é ver se é mais rápido ir de Lisboa a Porto mais depressa com necessidade de carregar, ou se é mais rápido ir mais devagar sem que com isso tenhamos necessidade de carregar. Relembro que nós fizemos, se não estou em erro, 2 horas e 45 minutos na primeira viagem, com necessidade de carregar. Tivemos que parar durante 12 ou 15 minutos para carregar o nosso carro, mas agora vamos fazer a mesma viagem com este Hyundai Kauai, desta vez em direção ao Porto. A logística não permitiu fazer esta viagem no mesmo dia e no mesmo sentido. Portanto, na primeira parte fizemos Porto-Lisboa, agora faremos Lisboa-Porto, mas numa autoestrada tão grande, mais de 300 km, isto é tudo em circuito de autoestrada, e em 2 cidades que estão mais ou menos ao mesmo plano, esta diferença de percurso terá ali uma ou outra pequena relevância, mas nada de extraordinário. E portanto, como eu dizia, vamos fazer esta viagem entre Lisboa e Porto agora a uma velocidade que é ainda a velocidade da autoestrada, mas que nos permitirá fazer esta distância, 310 km, mais coisa menos coisa, entre Lisboa e Porto, sem ter que parar. E no final veremos então
qual é que dos dois métodos é o mais rápido. Recordo também que há variáveis que podem fazer alterar os resultados deste teste, nomeadamente, por exemplo, o tipo de carro que estamos a conduzir, se consegue ou não consegue fazer a viagem com uma só carga entre Lisboa e Porto. Eu estou convencido que este carro consegue fazer, ainda que nunca o tenha testado de forma absoluta, as condições climatéricas, a velocidade de carregamento do carro, se for preciso carregar, enfim, tudo isso. E, portanto, este teste vale para o Hyundai Kauai de 64 kW, mas serve como ponto de partida para outros testes que poderiam ser feitos com outros carros. E aqui e ali poderá haver soluções e resultados diferentes. É do Hyundai Kauai que estamos a falar, é o Hyundai Kauai que vamos conduzir. Deixem-me mostrar-vos lá dentro. Como podem ver ali, 306 km é a distância que nos separa do nosso ponto de partida, que é exatamente o ponto de chegada que viemos na primeira parte deste vídeo, 306 km para o nosso ponto de final agora do nosso destino desta segunda parte do nosso teste. Vamos viajar então à velocidade da autoestrada. Agora vou definir a velocidade para 115 km velocidade aqui no odómetro, cerca de 110 velocidade GPS, e vamos ver o que é que vai acontecer. O carro estima agora uma autonomia para 328 km e o estado da bateria neste momento é de 100%. Vou conduzir com o ar-condicionado ligado, naturalmente. A temperatura exterior é muito próxima daquela que nós encontramos no sentido contrário. Estão agora 27 graus no exterior e vamos sair às 18 horas em ponto para que não haja qualquer falha depois na contabilização do horário. Muito bem, agora é hora de aguardar pelas 18 horas e falarei convosco já a meio caminho. Até já! Ora bem, como podem ver ali, já percorremos praticamente metade da distância que esta viagem deste desafio pressupõe. Não se esqueçam, saímos de Lisboa rumo ao Porto e estado da bateria neste momento 61%, o que é bastante bom. Em princípio, isto prevê que nós poderemos chegar ao Porto com cerca de 15 a 20% da bateria e significa também que teremos sido capazes de percorrer a distância Lisboa-Porto com uma só carga. A velocidade que foi definida para este teste, relembro, foi de 115 aqui no odómetro, cerca de 110, 111 velocidade GPS. Eu escolhi uma velocidade para esta segunda parte do teste que permitisse tornar este desafio o mais, passa a redundância, desafiante possível entre os dois circuitos feitos, um com maior velocidade e com necessidade de carregamento, outra com menor velocidade e sem necessidade de carregamento, e por isso aqui vê-se um ótimo resultado, sem dúvida nenhuma. Outro resultado que também é muito bom é o consumo, 16.3. Haverá muito poucos carros que permitam obter este consumo a esta velocidade média em autoestrada, a velocidades de autoestrada. Se mais carros houvesse que fizessem este tipo de média de consumo, pois bem, eu não tenho a menor dúvida que carros como o Volvo XC40, carros como o BMW i4 e muitos outros que já aqui foram testados conseguiriam autonomias muito mais elevadas. O Hyundai Kauai aqui a comportar-se maravilhosamente bem, muito boa prestação, sem dúvida nenhuma. É óbvio que ainda falta outro tanto de viagem e, como eu também já fui dizendo, o Hyundai Kauai não perde a bateria de forma igual, isto é, não há aqui uma forma contínua de perda de bateria. Na primeira parte da descarga da bateria as coisas são mais suaves e depois na segunda parte são mais abruptas, e isso pode ser um desafio aqui para o Hyundai Kauai. Por isso veremos depois, quando chegarmos ao nosso destino final, qual o resultado efetivamente obtido, quer em termos de tempo. Já estamos há cerca de 1h30 a fazer esta viagem. Eu saí 2 minutos antes das 6 horas da tarde.
Por isso vocês podem ver ali no odómetro que, apesar de no relógio dizer que são 6h30, aponta ali como já 1h e 32 minutos de viagem. Essa diferença tem a ver precisamente com o facto de eu ter sido 2 minutos antes, mas isso será depois tido em consideração para efeitos de contabilização final da duração desta viagem. Muito bem, vamos então continuar a nossa viagem. Falo convosco quando chegarmos ao nosso destino e vermos então qual o resultado final entre este comparativo Kauai versus Kauai, mais rápido ou mais devagar, o que é que permite fazer a viagem mais depressa. E chegamos! 2 horas e 55 minutos, oh meu Deus, eu sabia que ia ser apertado, mas não sabia que ia ser tão à justinha. Ora bem, recapitulando, na viagem que fizemos com o Hyundai Kauai de 64 kW de Porto para Lisboa, se não estou em erro, demorámos 2 horas e 46 minutos, com uma paragem para carregamento que também, tanto quanto me recordo, foi mais prolongado daquilo que era necessário, por várias horas de razões. Primeiro, porque tive que esperar ali 2 ou 3 minutinhos para trocar, para que um carro que estava a ser supercarregador, se isso pudesse ficar, e depois porque eu próprio precisei de ir à casa de banho e o carro ficou a carregar mais do que era preciso. E agora, a viagem de Lisboa para o Porto. Fizemos a mesma distância, eventuais diferenças que aqui haja têm a ver apenas com os diferentes percursos que é preciso fazer para aceder ao autoestrada, porque de resto foi exatamente o mesmo percurso e demorámos 2 horas e 54 minutos, ou seja, 2 horas e 55 minutos, portanto 9 minutos mais do que na primeira hipótese. E aqui chegamos com 23% de bateria. Isto significa que nós podíamos ter vindo até mais depressa e teríamos chegado, lá está o Pingo Doce, que acaba por receber várias vezes publicidade aqui no meu canal, mas apenas para servir de marco como ponto identificativo de partida e chegada. Mas dizia eu, isto significa que eu até podia ter vindo mais depressa e ainda assim teria chegado também um pouco mais depressa e com bastante bateria. Duas conclusões que desde logo se podem tirar aqui com este teste. Primeiro, o Hyundai Kauai 64 kW é capaz de fazer Lisboa-Porto, pelo menos, só com uma carga a velocidades de autoestrada, recordo, 115 km, aqui no odómetro, 110, 111 GPS, mas poderia ter perfeitamente vindo a 120 e até se calhar até 125 e teria feito a viagem também numa só carga. Segunda conclusão, na dúvida que se colocava de se é mais rápido ir mais depressa com a obrigatoriedade de parar, ou se é mais rápido ir devagar sem a necessidade de parar, neste caso foi mais rápido ir mais depressa e ter a necessidade de parar. Mas repito, isto valeu para este teste em específico. Várias variáveis poderiam aqui ter alterado o resultado, o tipo de carro, o consumo de carro, a eficiência do carro, se o carregador estava disponível ou não estava disponível, se estava a chover, se não estava a chover, enfim, várias variáveis. Nesse aspecto, fazer a viagem de uma só vez, sendo possível, tem a vantagem de não ter que lidar com as variáveis de existir carregador disponível ou não existir carregador disponível. No caso, havia carregador disponível, quando eu fiz a primeira parte do teste, Porto-Lisboa, havia carregador disponível, ainda tivesse que esperar um bocadinho e carreguei mais do que era necessário. Ok, mas isso são variáveis que existem e são coisas que acontecem na vida real. Isto é um teste real. Fazer a viagem Lisboa-Porto, Porto-Lisboa, sem ter que parar, essas variáveis já não existem. Não há muitos carros que com uma bateria como esta, aliás, eu desconheço outros carros que tendo uma bateria de 64 kW consigam fazer esta viagem de uma só carga. E muitos outros com baterias maiores têm grande dificuldade para o fazer e seguramente, pelo menos daquilo que me diz a minha experiência, não chegam com esta bateria. Vão aliás ver alguns dos vídeos que eu já fiz sobre isso, por exemplo com o Volvo C40, com o Volvo XC40, se ainda não estão publicados à data da publicação deste vídeo, estarão em breve, mas vejam e depois digam-me de vossa justiça. Agora, há um outro elemento que aqui é preciso ter em consideração. Eu
Eu recordo que carregar este carro em corrente alternada em casa custa não mais de 9 euros. E portanto, como eu não gastei sequer a bateria toda, eu fiz esta viagem Porto-Lisboa, 300 km, com menos de 9 euros de eletricidade. Eu tenho sérias dificuldades em poder afirmar que existe um carro a combustão que, por muito eficiente que seja, consiga fazer à velocidade que nós fizemos, à velocidade que nós viemos, estes 307 km por menos de 9 euros de combustível, seja gasóleo, seja gasolina. Para além disso, já a viagem que fizemos de Porto para Lisboa com a necessidade de parar, também foi preciso carregar os mesmos 9 euros para carregar a bateria do 0 ao 100, mas quando chegámos ao carregador não tínhamos a bateria a zero e quando chegámos ao destino final também não tínhamos a bateria a zero. Eu diria que nós gastámos cerca de 11, 12 euros no máximo, talvez 13 euros no máximo na viagem que fizemos Porto-Lisboa. Mesmo assim, eu não conheço nenhum carro a combustão, assim à partida, que contas grosso modo feitas de cabeça, eu diria que pelo menos 20 euros, 25 euros, na melhor das hipóteses, era o que custaria um carro a combustão para fazer esta mesma distância. Portanto, mais uma vantagem para conduzir o veículo elétrico. E, meus amigos, não tenham a menor dúvida que os carros elétricos estarão cada vez mais eficientes e isso significa que cada vez menos haverá o receio de ter que parar para carregar e, por isso, poderão fazer cada vez mais viagens mais longas, à semelhança do que acontece com os veículos a combustão, sem grande problema. Agora, neste teste, o que ficou provado é que, nestas condições que se aqui reproduziram, foi mais rápido ir mais depressa e ter que parar para carregar do que ir mais devagar e não ter que parar para carregar. Vale o que vale, era apenas uma curiosidade, valor científico nenhum, mas pronto, vale o que vale. Meus amigos, obrigado por estarem desse lado, vemo-nos numa próxima oportunidade, vemo-nos num próximo vídeo. Uma vez mais, muito obrigado.